Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te ensinar a fórmula Calculate dentro do Power BI. A fórmula Calculate, sem dúvida, é a fórmula mais importante aí do Power BI e a gente vai te ensinar a fazer análises do tipo Conte C e Soma C, fazendo analogia ao Excel, dentro do Power BI. Então a gente vai usar a fórmula Calculate para que a gente possa contar com condições, somar com condições, fazer média com condições, diversas análises aí que só com fórmulas normais como Sum, Average não são possíveis. Beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 vídeos de Excel, VBA ou Power BI por semana. E antes de te mostrar aí propriamente a fórmula, 2 combinados com você. Primeiro é o seguinte, a gente já deixou o arquivo para você baixar essa base de dados aqui completinha para que você consiga fazer junto com a gente o mesmo exemplo que a gente está fazendo aqui e acompanhar a aula na prática, beleza? Então vai lá no link da descrição, baixa essa planilha porque ela vai ser bastante importante para você aprender aí, tranquilo? E além disso, se você quiser receber videoaulas como essa toda semana de forma gratuita, só no seu celular, é só você se inscrever aí no canal e clicar no sininho das notificações para que o YouTube possa te notificar quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então, você não tem nada a perder. Se a gente postar a aula e for de um tema do seu interesse, você vai lá e vai assistir. É algo que vai agregar para você. E se você não quiser, se você já sabe esse tema, ou se você não gostou, é só você passar para o lado e seguir, que na próxima você vai ser notificado e aí sim você vai assistir. Beleza? Então, vamos lá. Eu tô com um arquivo em branco no Power BI, então você pode abrir um arquivo em branco mesmo, tranquilo? E aí o que a gente vai fazer é, primeiro, eu vou ter uma base de dados para a gente importar. Tá? Então como é que a gente vai importar aí o arquivo que você acabou de baixar dentro do Excel? Vou chegar aqui em obter dados e aí vou selecionar aqui pasta de trabalho do Excel. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e selecionar esse arquivo produtos eletrônicos, que a gente está trabalhando com ele aqui. Então eu vou clicar 2 vezes para importar ele para dentro do Power BI e ele vai aguardar aqui a conexão com esse arquivo. Tranquilo? Depois que ele aguardar a conexão com esse arquivo, eu vou ter 2 tabelas, tá? A tabela produtos, que é uma tabela dimensão aqui, então eu vou ter aqui uma tabela característica, que são as características desse produto, então eu tenho celular, eletroportáteis e o valor, videogame eletrônicos e o valor, né? Então basicamente eu vou ter o produto, a subcategoria, que ele está dividido, ou eletroportáteis ou eletrônicos, e também o valor de cada produto, celular, videogame, tablet do computador. E aqui eu vou ter também a tabela de vendas, que basicamente vai mostrar pra gente aqui tudo que foi vendido dentro aí dessa loja, desse e-commerce, por exemplo. Então eu vou clicar nessas 2 tabelas, sempre marcando a checkboxzinha aqui. Vou chegar um pouquinho para o lado para você ver um pouquinho melhor. E aí eu vou clicar aqui em carregar. Beleza? Necessariamente, nesse vídeo a gente vai clicar no carregar direto, porque o nosso foco é te ensinar a fórmula Calculate. Mas no processo de ETL aí, você fazendo um dashboard, você teria que transformar os dados e ver se os dados estão todos certinhos, se está bonitinho dentro do Power Query. Beleza? Então eu vou clicar aqui no carregar e ele já vai trazer para dentro do Power BI aqui pra gente esse arquivo que a gente está trazendo dentro do Excel. E aí ele vai separar 2 consultas, cada aba vai ser uma consulta, então eu vou ter uma consulta F vendas e uma consulta de produtos aqui também. Tranquilo? Então eu vou ter essas 2 bases importadas aqui dentro do Power BI. Então ele já carregou aqui pra gente, está trabalhando nisso. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui e vir aqui ó, na guia de dados para a gente ver realmente se as 2 tabelas foram carregadas. Então eu tenho a tabela produtos aqui, com o produto, a subcategoria e o valor. E quando eu clico aqui no canto direito em vendas, eu já tenho aqui também a tabela de produtos relacionada aqui. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai aqui na guia de modelo agora, você vai perceber, como você abrir um arquivo em branco, o teu Power BI ele já está relacionando essas tabelas. Ó. Ele já viu que o produto está aqui e o produto está aqui também, e ele já conseguiu relacionar essas 2 tabelas. Ó. Então, basicamente, a gente já consegue mostrar aí para o Power BI. O Power BI já entendeu que essas 2 tabelas estão ligadas, e agora a gente vai voltar aqui na guia dados para saber o valor de cada produto que foi vendido aqui. Tranquilo? Como é que eu vou saber o valor de cada produto que foi vendido aqui? Vou clicar com o botão direito do mouse e aí eu vou vir aqui em nova coluna. Então, ó, botão direito do mouse em qualquer lugar nessa tabela. Então, cliquei em qualquer coluna com o botão direito, nova coluna. Ele vai dar pra gente aqui uma coluna pra gente preencher. Beleza? Como é que a gente vai preencher essa coluna? Vou dar um scroll aqui, um Ctrl Scroll para aumentar o tamanho da barra de fórmula para você. E aí a gente vai chegar aqui e vai colocar valor do produto.
Valor do produto vai ser igual ao quê? Vai ser igual à fórmula related. Tranquilo? A gente vai trazer as informações referentes ao valor de venda desse produto com a fórmula related. E aí, aonde que tá na fórmula related? A gente vai trazer a coluna valor aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu tô fazendo pro Power BI aqui? Vai lá na tabela de produtos, procura quem é igual a celular e traz o valor relacionado aos celulares. Então, eu vou clicar aqui no valor com o botão esquerdo do mouse, fechar o parênteses, dar um Enter, e aí eu já tenho aqui, ó, as vendas relacionadas ao celular. Beleza? Então, já tenho aqui a minha venda, né, o valor da minha venda relacionado ao celular. Se eu chegar aqui e filtrar, por exemplo, computador, o que vai acontecer? Ele vai trazer o valor do computador também. Então, matamos aqui, tá certinho, já trouxemos o valor da venda. E agora, a gente quer fazer, por exemplo, o valor só por subcategoria. Como é que eu faço para calcular, primeiro, o total de vendas desse cara aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou chegar aqui e quero trazer uma medida nova para dentro do Power BI, tá? Para eu trazer o total em vendas, ou seja, quanto que essa empresa vendeu no total, né? A gente vai fazer uma tabela de medidas dentro do Power BI. Para quê? Com a tabela de medidas, a gente consegue organizar o nosso modelo. Então, a gente vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui na página de ferramentas de tabela e vai clicar aqui, ó, em nova tabela, beleza? E aí, o nome dessa tabela vai ser a minha tabela de medidas. Vou deixar aqui sem nada depois do igual, beleza? Então, ó, deixei sem nada. Vou dar um ESC aqui para tirar aqui essa parte da guia de funções ali que estava aparecendo. Vou dar um Enter e ele vai criar uma tabela aqui do meu lado, ó. Então, se você olhar para cá, tem uma tabela de medidas aqui criada. Beleza. Agora, eu preciso criar as medidas sempre nessa tabela de medidas. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em Nova Medida. Você vai ver que eu já vou ter uma medida nova sendo criada. Então, eu quero criar o total faturado, beleza? Então, ó, como é que eu vou fazer o total faturado aqui dentro do Power BI? A gente vai usar a fórmula SUM. Então, eu vou colocar SUM, aperto o Tab para entrar nessa fórmula. O Tab é a tecla que fica em cima do Caps Lock ou do Fixa. Então, ó, SUM. E aí eu quero somar na tabela F Vendas a coluna de valor do produto, ó, que tá aqui. Beleza, então cliquei aqui, né, na F Vendas valor do produto, fechei o parênteses, dei um Enter. Beleza? Então, aqui ele já vai trazer para mim o total faturado. Agora, eu quero criar uma nova medida para saber quantas vendas foram feitas, ou seja, quantos produtos ali foram vendidos por aquela empresa. Então, como é que eu vou fazer agora a quantidade de produtos vendidos, ou a quantidade de vendas ali, como você preferir, assumindo que cada venda tem um produto só. Vou clicar com o botão direito aqui em tabela de medidas, de novo, e aí eu vou vir aqui em nova medida novamente. Então, cheguei aqui em nova medida, beleza, e aí eu vou colocar quantidade de produtos. Vai ser igual. Como é que eu faço para contar a quantidade de linhas de uma tabela dentro do Power BI? Para contar a quantidade de linhas de uma tabela dentro do Power BI, eu vou usar a fórmula Count Rows, beleza? Então, ó, Count, e aí, ó, vou chegar aqui em Count Rows, ó, tá vendo? Aperto o Tab para entrar nessa fórmula e agora eu tenho que selecionar a tabela. Um macete para você deixar só as tabelas aparecendo aqui é o seguinte, você pode apertar uma aspas simples aí no teu teclado. Na hora que você apertar aspas simples, ele vai trazer só as tabelas aqui do teu modelo para você, beleza? Então eu vou contar a quantidade em F Vendas, seleciono a F Vendas com a setinha para baixo aqui, dou um Tab, beleza? Então, ó, apertei o Tab, fechei o parênteses, dei um Enter e aí ele já vai conseguir contar a quantidade de linhas daquela tabela, beleza? Vamos ver como que a gente faz para colocar aí, né, essa tabela no nosso Power BI e a gente ver a quantidade de vendas e a quantidade também do valor faturado, né, o total de valor faturado. Então eu vou vir aqui na guia exibição de relatório ou relatório, depende da sua versão aí do Power BI, e vou clicar nela, tranquilo? Cliquei nela aqui e agora eu vou adicionar aqui uma matriz, beleza? Como é que eu adiciono uma matriz? Aqui no canto superior, ó, bem nesse negocinho aqui, ó, que tá com uma tabelinha e um íconezinho azul, ó. E aqui eu vou ter a matriz, ó. Então eu vou clicar com o mouse aqui e aí eu consigo já trazer pra gente esse visual aqui dentro do Power BI. Vamos lá. Como é que eu faço para trazer a matriz aqui para dentro? Cheguei um pouquinho pro lado para ficar melhor para você e aí eu vou arrastar, ó, quantidade de produtos para valores e aí a gente consegue ver melhor aí o que a gente está colocando. Então eu tenho aqui, ó, o seguinte, vou aumentar um pouquinho o tamanho desses caras para você. Como é que eu aumento o tamanho desses números aqui para você ver um pouco melhor? Vou vir aqui com a matriz selecionada, beleza? Então eu vim aqui no formatar seu visual. Eu tenho aqui, ó, valores, ó.
E aí eu vou aumentar um pouquinho, vou aumentar para tamanho 15, por exemplo. Ó. Dei um Enter e aí eu já consigo ver aqui. E eu tenho também os cabeçalhos de coluna. Então, cabeçalhos de coluna eu vou botar no tamanho 15 também. Beleza, já tenho aqui, ó, quantidade de produtos. Se você quiser, acho que dá até para botar no 22, por exemplo. Ó, vamos ver se vai ficar um pouco melhor para você ver. Acho que fica melhor, né? Então, para fins didáticos aí, a gente vai colocar no 22 aí para você ver melhor aí. Tranquilo? Então, beleza. Tem aqui a quantidade de produtos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, cliquei na matriz, Ctrl C, clico fora dela, Ctrl V. E eu vou colocar num lugar separado, ó, clico e arrasto aqui, ó, nos 3 pontinhos, o nosso total faturado. Então, como é que eu faço para colocar o total faturado aqui? Eu vou excluir a quantidade de produtos aqui em valores. Então, ó, excluir a quantidade de produtos aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no total faturado e clicar aqui nesse cara. E aí ele já vai vir aqui para valores. Um ponto que a gente pode ressaltar aqui é o seguinte, tá vendo que mesmo sendo total faturado, ele não tá formatado como moeda aqui dentro do Power BI? Dá pra gente fazer isso. Como é que a gente formata em moeda aqui pra ficar bonitinho aqui pra gente? Eu clico aqui na medida total faturado, vai aparecer aqui em cima, ó, ferramentas de medida, tá vendo? Já tô aqui dentro de ferramentas de medida, eu vou vir aqui, ó, na moedinha. Então cliquei aqui na setinha do lado da moedinha, e aí eu tenho inglês do Reino Unido, euro e etc. Se você não achar o real aqui, não tem problema, você pode ir arrastando até lá embaixo, porque o português vai estar pra cá, tá? Então, ó, Português Brasil já vai estar aqui, ó. Na hora que você clicar, ele já vai trazer em formato de real aqui pra gente, ó. Olha só que beleza a diferença na apresentação. Tranquilo? Agora, a gente vai usar a fórmula Calculate. O que a fórmula Calculate vai fazer? Vamos supor que eu só queira agora ver em uma análise as vendas aí da categoria de eletroportáteis. Então, eu não quero ver as vendas da categoria de eletrônicos. Eu só quero ver a categoria de eletroportáteis. Tranquilo? Como que eu vou fazer agora para filtrar dentro de uma fórmula usando a fórmula Calculate? Eu vou criar uma nova medida. Então, eu vou vir aqui na tabela de medidas, beleza? Então, ó, botão direito do mouse, vim aqui em nova medida. E aí, agora, eu vou usar a fórmula Calculate. Então, eu vou arrastar aqui, ó, com Ctrl para ficar melhor para você. Beleza. Eu vou chegar aqui e vou colocar quantidade de vendas, quantidade de eletroportáteis. Beleza? Então, ó, quantidade de eletroportáteis. Como é que a gente vai fazer a fórmula Calculate aqui? A gente vai colocar um igual Calculate, e aí, ó, não é Calculate Table, é só Calculate, e aperto o Tab. Qual a expressão que eu vou usar? Eu já não fiz o total aqui, né, da quantidade de linhas? Já fiz a quantidade de linhas, então eu posso usar essa medida dentro da minha fórmula Calculate. Então, se eu chegar aqui, ó, e apertar essa setinha, ó, a sua barra de fórmulas ela vai aumentar e vai ficar ainda melhor para você ver. Ó. Cliquei nessa setinha aqui na barra de fórmulas, beleza? E aí eu vou usar aqui agora, ó, o quantidade de produtos. Aperto o Tab, vou dar um ponto e vírgula. E aí, basicamente, ele me pede o seguinte. Vou chegar um pouquinho para o lado aqui com essa parte da fórmula. Ó. Ele me pede o filtrar. Então, depois que eu coloco aqui a quantidade de produtos, ele vai me trazer aqui o filtrar. Então, eu vou dar um ponto e vírgula. Agora, qual é o filtro que eu quero aplicar? Eu quero aplicar quem, na tabela de produtos, for igual a eletroportáteis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou colocar a tabela que eu quero. Então, eu quero aqui, ó, quem em F vendas. Aqui, eu não tenho a informação de subcategoria, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a subcategoria aqui, for igual a eletroportáteis. Beleza? Então, ó, eletroportáteis. Fecho as aspas, fecho parênteses, dou um Enter. E aí, vamos ver quanto que vai dar essa quantidade de eletroportáteis. Uma coisa que a gente tem que se atentar. Se eu chegar aqui na minha guia de dados e eu ver que eletroportáteis está sem acento, por exemplo, vamos ver se está certinho aqui. Eletroportáteis está com acento. Tranquilo. Então, no Calculate, vai ter que estar exatamente com acento. Tranquilo? Então, aqui, ó, tá com acento. Beleza. Como é que eu faço para confirmar esse valor? Vou chegar aqui, recolher a barra de fórmulas, ó, então recolhi essa barra de fórmulas aqui. Eu vou chegar um pouquinho para baixo. E agora, o que eu vou fazer? Vou arrastar a quantidade de eletroportáteis para cá. Então, cliquei aqui na quantidade de eletroportáteis, na tabela de medida, e arrastei para baixo. Ó. O que vai acontecer? Na hora que eu aumento um pouquinho aqui, ó, ele vai me dar 491 eletroportáteis. Por quê? Porque na fórmula Calculate, pegou a quantidade de produtos, mas só quem era da categoria eletroportáteis na tabela de produtos. Tá vendo? Então, ele pegou somente, ao invés de
a quantidade geral de 999 vendas, ele filtrou quem era eletroportáteis lá na tabela de produtos, na subcategoria, e trouxe aqui as 491 vendas, beleza? Então o Calculate a gente sempre vai trabalhar assim, sempre com uma operação, né, no início da fórmula. Então vou abrir ela mais uma vez aqui. No início da fórmula vai ter aqui uma operação, então conte, soma, média, alguma coisa do tipo. E também depois a gente vai trabalhar com o filtro aqui, que é o filtro que eu quero, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar receita de eletroportáteis. Vai criar uma nova medida com as receitas de eletroportáteis, ou seja, quanto que essas 491 vendas representaram pra gente em termos de receita, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui na tabela de medidas, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em nova medida, e aí o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui e vou colocar total em eletroportáteis, beleza? Então, ó, total em eletroportáteis. Coloquei o igual, vai ser o Calculate, e da mesma forma que eu fiz a quantidade aqui, eu já não tenho o total faturado? Já tenho o total faturado. Então eu vou colocar o total faturado aqui, ó, total faturado, apertei o Tab para colocar esse cara. Beleza. Vou dar um ponto e vírgula, e aí como que vai ser? Vai ser quem, na minha tabela de produtos, subcategoria, for igual a eletroportáteis. Exatamente igual a eletroportáteis. Fechei as aspas, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim o total em vendas somente dos eletroportáteis. Na hora que eu clico nessa segunda tabela aqui, e arrasto total em eletroportáteis, arrasto para valores, cheguei aqui um pouquinho para o lado, o que vai acontecer? Ele já vai trazer aqui para gente 1.216.509. E aí eu posso fazer aquela mesma formatação, exatamente igual aqui aos eletroportáteis. Então eu vou vir aqui em total em eletroportáteis, vou vir aqui no formato de moeda, e aí uma coisa bacana do Power BI, olha só o que vai acontecer. Quando você clicar na setinha aqui da moedinha, ele já vai trazer o real aqui, ó, em usado recentemente. Então você vai clicar aqui e já vai ficar muito mais rápido de você formatar. Beleza? Então, assim que a gente usa a fórmula Calculate, sempre com uma expressão, com um filtro determinado que a gente quer relacionado aqui no nosso dashboard. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal se você quiser receber videoaulas exatamente como essa aqui, de Excel, VBA ou Power BI. E além disso, se você quiser aprender Power BI com velocidade, com método comprovado por milhares de pessoas, suporte à dúvida, certificado de conclusão, é só você clicar no link da descrição e lá no finalzinho vai ter o nosso curso completo de Power BI, o Business Intelligence com Power BI. É um curso em que você basicamente vai analisar diversos projetos, então você vai construir projetos de Power BI enquanto você ganha inteligência de negócio aí para você aplicar dentro da sua empresa. Fechado? Então clica lá no link da descrição, tem todo bonitinho lá, vai ter uma página te explicando o valor do investimento, quanto tempo você vai ter de acesso, como que funciona o suporte, o certificado e etc. E vai ser um prazerzaço te ter aqui como aluno nosso. De boa? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço!